Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vlog aqui no meu canal. Eu sou Letícia e hoje nós vamos ter muita coisa para fazer. Hoje eu tô com o dia livre para poder estudar e fazer umas outras coisas também, né? Porque só ficar estudando é bem cansativo e chega um momento que a gente não consegue mais prestar atenção, né? Então, eu acho que vou fazer aqui a listinha e vou compartilhando com vocês o que a gente vai fazer no dia de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Estou numa nova fase de vida, então eu vou falar um pouquinho, tá, gente, ao longo dos vídeos. E aí a gente vai tendo essa conversa. Eu acho que eu quero muito que seja isso. Um espaço que eu possa ser acolhida, que eu possa acolher outras pessoas, que a gente faça amizades aqui também. Meus vídeos vai ser uma forma de documentar isso e acho que vai ser legal. Mudei aqui o meu lookzinho, tá bom? Fiquei com muito calor, coloquei uma camiseta, amarrei meu cabelo. Agora eu vou pegar uma garrafa de água e vou focar totalmente nos estudos ali. A minha ideia eu coloquei como, né, uma meta ali, uma prioridade do dia, estudar 3 aulas. E eu sou aquela pessoa que estuda escrevendo, sabe, gente? Então eu preciso parar, escrever, ir pesquisando coisas, então assim, acaba levando um pouco mais de tempo. E como eu tô nessa parte de transição de carreira, são assuntos diferentes que eu preciso estudar, então acho que eu preciso dar ainda mais atenção, né? Como eu tô nessa mudança, eu acho que preciso focar totalmente nisso e não estudar tudo de uma vez só também. Então, vamos lá. Tô usando esses dois marca-textos aqui, um azul e o roxinho. Esse é o caderno que eu uso para estudar. Como eu disse para vocês, gente, eu sou aquela pessoa que precisa escrever para poder aprender. Comecei o MBA e já finalizei 2 matérias, depois eu mostro ali para vocês também quais são elas. E foi muito bom, porque daí eu fiz... Ai, gente, eu amo estudar. E aí eu gosto muito de assistir, escrever e depois eu revisar tudo que eu anotei antes de fazer a prova. Uma das matérias eu deixei de uma cor, acabei que deixei tipo na mesma matéria aqui no caderno para poder não desperdiçar folha também. Só que daí eu coloquei esses marcadores aqui, eu acho que nem dá pra ver muito bem, falando pra vocês o que eu tô estudando. Eu tô fazendo um MBA em Planejamento e Gestão Estratégica de Pessoas, uma outra pós que eu fui em Ciência de Dados, foi mais por conta do meu trabalho mesmo. Eu pensei que poderia ser algo que eu poderia desenvolver, porque já era, né, numa área que eu estava inserida. Só que eu vi, gente, que não é pra mim essa parte de dados, de análise de dados. Eu gosto até, acho que isso é muito importante e é uma bagagem que eu vou levar isso nessa minha transição de carreira com toda certeza. Só que eu gosto muito dessa parte de gestão de pessoas também. Então, agora eu retomando isso, está sendo muito especial, muito importante. Que Deus abençoe, que dê tudo certo nessa minha transição de carreira. E, enfim, no MBA pela Uninter. Eu pesquisei bastante coisa, para falar a verdade para vocês, pesquisei muitas faculdades, expor aqui a que eu não gostei, mas eu não gostei porque não pareciam que eram temas atuais. O site também não era muito boa e era muito difícil falar com os tutores, assim, ai, não gostei muito. Mas enfim, passou. Aí agora eu comecei essa na Uninter e eu posso dizer pra vocês que eu tô gostando bastante. Gostando da plataforma, tô gostando dos conteúdos também, que são muito atuais. Os professores também explicam muito bem, materiais complementares também são muito bons. E tá sendo muito... Eu tô aproveitando bastante, nesse sentido, tudo que eles estão oferecendo. Então, gente, as matérias que eu tenho agora para começar é plano de carreira e desenvolvimento pessoal e profissional. Outra matéria que eu tenho agora é gestão estratégica da inovação. Essas 2 matérias eu tenho que estudar praticamente tudo, né? Todas as aulas eu preciso ver. E eu tenho que fazer a prova em até 10 dias, que é o meu prazo. Então eu tenho aí praticamente uma semana para eu conseguir assistir tudo e entregar essas provas, que eu tenho até o dia 17.
Aí eu fui escrevendo aqui, olha, isso foi tudo o que eu escrevi da primeira aula. Foi essa página e essas outras aqui também. Então, tudo que eu escrevi. Eu uso, gente, caneta Bic normal, eu gosto muito de escrever, acho muito confortável. E eu tô usando esse marca-texto da Cis, que são nessas cores pastéis, que eu acho muito bonitas. E aí eu tô usando essa azul para essa matéria de carreiras. Gostei muito, gente. A professora, nossa, ela é incrível. E aí a próxima aula que eu vou ter, eu vou estudar mais à tarde, que agora eu vou almoçar, agora são 12h55. Hoje já é quarta-feira. Ontem deu tudo certo, consegui assistir as 3 aulas. E hoje eu vou inverter um pouquinho agora na parte da manhã. Já tá no finalzinho da manhã, né, na verdade. Mas eu vou organizar aqui a minha estante de livros e vou trazer vocês junto comigo. É bom que a gente vai conversando um pouquinho sobre livros, que é um assunto que eu gosto muito. E aí, no final do dia, à tarde ou à noite, eu vou estudar mais um pouco. Então, eu vou inverter um pouquinho, né? Eu tenho algumas coisas aqui no meu quarto que eu preciso organizar. E aí, aos poucos, eu vou fazendo isso. E eu vou começar inicialmente aqui com os meus livros. E eu espero que vocês gostem. E vamos lá, porque tem bastante coisa. Além de limpar os livros, eu vou deixar eles respirar um pouco, né? Eu gosto de folhear as páginas de vez em quando. E também organizar a minha estante, porque tem muita coisa que não é livro, que tá aqui na minha estante. E eu acho que tá deixando muito feio. E eu vou organizar isso hoje. Tô com um paninho e eu pego o lado que tá seco, tá? É o mesmo pano que eu limpei a minha estante pra tirar o pó, só que daí eu peguei um lado que tá seco pra poder ir tirando a poeirinha que tá nos livros, tá? Então eu gosto de passar na frente da capa, aí passar aqui em cima. Vou fazendo assim pra tirar o pó e gosto de folhear todas as páginas. Aí eu vou fazer isso com todos os meus livros, tá? Sem exceção de nenhum. Vou fazer isso com todos. Deixei aqui nessa prateleira só para organizar, porque a ideia é colocar nessa minha primeira da estante todos os livros que eu tenho de fantasia. E aí são esses, tá? Eu tenho a coleção da Rainha Vermelha, tenho o primeiro, inclusive eu tenho que comprar o restante, porque eu quero muito finalizar a trilogia de Era Uma Vez no Coração Partido. Tem Jogos Vorazes, tem Nárnia, tem alguns de ficção científica aqui também, que eu vou deixar junto. Tem outros de fantasia e eu mostro pra vocês como que eu vou organizar eles aqui. Tive que mudar, porque adivinha, os livros não... os mais altos, tipo esse Era Uma Vez no Coração Partido e o de Nárnia, não cabe nessa de cima, que é um pouquinho menor de altura. Então eu coloquei na segunda, mas eu gostei, coube todos assim. Aí o de Nárnia, que ele é bem lindo, né? Eu vou deixar ele assim mais exposto. Mas a princípio foi assim, ó. Coloquei aqui
os livros da minha coleção da Rainha Vermelha. Tem mais uma da Victoria Aveyard, que é Destruidor de Mundos, né? A mesma autora. O Nome do Vento, tem alguns do Blake Crouch aqui, daí já é mais ficção científica, né? Biblioteca da Meia-Noite. Aí aqui tem fantasia, com Era Uma Vez um Coração Partido. E outros aqui de distopia e tal, como Parar o Tempo e Jogos Vorazes. Então aqui ficou basicamente assim: fantasia, distopia, ficção científica. Gente, nessa outra de baixo eu coloquei os meus livros de romance, aqueles que são mais altinhos, né? E aí eu coloquei Os Miseráveis aqui no cantinho. Por enquanto eu deixei ele assim porque eu coloquei ele de lado, igual o de Narnia, mas aí não sei se ficou muito harmônico, porque o de Narnia já tá assim. Mas por enquanto é isso, tá? Ele só cabe aqui também porque ele é bem alto. Bom, gente, então aqui ficou a primeira. Eu gosto muito dessa parte, porque eu sinto que os livros eles se combinam muito entre si. E eu tenho vários que são continuação também, então, começando aqui pela Jane Eyre, que é o meu livro favorito. Tem alguns da Jane Austen aqui, aí acabei deixando um da Jane aqui embaixo, porque ele é bem altinho, porque ele é de capa dura. E aí ficou aqui, depois tem É Assim que Acaba, Colin Hoover, tem Doces Magnólias aqui, os três. Tem Um Dia, que é um dos meus livros favoritos também. John Green, gente, essa edição comprei pela revista da Avon, quem é desse tempo? E outros livros aqui, esses aqui são menorzinhos, né, de bolso, então deixei eles aqui. E foi isso, então, essa primeira, coloquei os livros de romance, aqui fantasia, distopia, ficção científica e aqui também outros livros de romance. E agora ficou para colocar aqui nessa outra de baixo os meus livros católicos, que eu vou colocar. Tenho vários aqui, só que eles são de cada um de um tamanho diferente, não sei como que eu vou organizar. E alguns que são de desenvolvimento pessoal, que eu tenho O Poder no Agora e esse da Gisele Bündchen, que é uma biografia, na verdade, né? Ficou bonitinho ali, organizei a minha estante de livros, tá limpinha, tava necessitada, tava com muito pó, então organizei ali, ficou bonitinha. Eu não tenho tantos livros assim, tá, gente? Eu não contei quantos que eu tenho, mas assim, é difícil pra acabar separando, assim, por gênero ou por cor, como muita gente faz, porque não tenho muitos livros. Mas, a princípio, eu gostei. Eu quero futuramente comprar uma outra estante de livros, mas quando isso acontecer, eu mostro pra vocês a organização também, enfim. Mas por enquanto é isso, eu gosto muito dessa e foi a minha primeira estante de livros, né, que eu tive. E eu muito feliz por essa minha coleção, né, estar aumentando. E espero compartilhar com vocês mais esse meu lado aqui também de leitora, porque faz muito parte da minha personalidade, tá? Eu falo muito de livros e eu gosto muito desse universo, então quero trazer pra cá também. Eu vou encerrar o vídeo agora por aqui, porque eu acho que ele já ficou muito longo para ser primeiro vídeo do canal. Eu acho que, né, exagerei um pouco, mas foi legal de compartilhar com vocês, então, como tem sido um pouquinho dos meus dias, separado entre organizando as coisas aqui no meu quarto, porque eu antes não estava com muito tempo para isso. No momento eu não estou trabalhando, então antes eu não tinha tempo, tava um caos. Então agora eu tô usando esse tempo para tanto organizando as coisas aqui, porque eu me influencio muito pelo meu externo, tá? Então se meu quarto tá organizado, a minha mente tá tranquila. Então eu sou muito assim, então eu preciso ter as coisas organizadas ao meu redor. Então tô fazendo isso aos poucos, né? Até porque agora, assim, gente, tô de férias, então não vou cansar tanto, mas aos pouquinhos eu vou organizando as coisas e, por outro lado, fazendo os meus estudos também, né? Que eu tenho bastante coisa para colocar em dia. E é isso, gente. Depois eu volto, conto com vocês, curtam esse vídeo,
comentem e também se inscrevam, né, para vocês acompanharem os próximos. Eu não estou muito bem da garganta, então por isso que conforme eu vou falando aqui, eu vou ficando um pouquinho rouca. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!